administrativa é passível de assegurar ao proprietário uma indenização. De fato, a maior parte delas são passíveis de indenização, sim. Por quê, professor? Ora, porque restringe verdadeiramente a liberdade do proprietário em usar e fruir de parte de seu imóvel, de parte de sua propriedade. Veja as servidões de passagem, quando você é obrigado a ceder uma passagem para a população. Veja, isso daí vai restringir de fato a utilização de seu imóvel. Neste caso, ora, é óbvio que você merece uma indenização, você vai perder uma faixa do seu terreno. Veja que a mesma coisa acontece quando você compra uma fazenda, por exemplo, uma propriedade rural com muitas árvores. Vamos imaginar que você queira transformar essa propriedade rural numa indústria e explorar a madeira que tem lá em sua propriedade. Vamos imaginar a situação concreta. Você está lá, pronto, comprou a fazenda para explorar todas as árvores, para explorar a madeira que tem das árvores de sua propriedade. E quando monta a sua indústria, vem uma proibição ambiental. A sua fazenda é transformada numa reserva ambiental. Bom, prejuízo de 100%, né? Você que iria explorar ali toda a madeira que tinha em sua propriedade, cortando as árvores, né, explorando. E é necessário fazer isso. Por quê? Porque, ora, todo mundo precisa montar seus imóveis, construir suas casas, colocar pisos de madeira. Então, é necessário você explorar a madeira. Só que sua fazenda foi transformada numa reserva ambiental através de uma servidão administrativa. Conclusão óbvia disso: você vai deixar de explorar essa madeira, vai ter um prejuízo gigante, merecendo assim uma indenização pelo seu prejuízo. Agora, existem casos que não se aplica esta regra. Vamos imaginar uma situação bem típica e normal das grandes cidades. Nós sabemos que as casas de esquina precisam indicar o nome das ruas. Ora, as pessoas precisam se localizar dentro da cidade, então elas vão procurar justamente as indicações nas esquinas com o nome das ruas, com placas fixadas nas residências das pessoas. Ótimo. Professor, eu sou obrigado a colocar a plaquinha com o nome da rua em minha casa? Sim, você é obrigado a fazer isso. É obrigado por lei. É uma lei que instituiu a servidão administrativa. Agora, cá entre nós aqui, colocar uma plaquinha na sua casa com o nome da rua, lhe causa algum prejuízo? Lhe causa algum dano? Existe algum dano à propriedade por colocar uma plaquinha com o nome da rua? É claro que não. Então, se não há dano, não há que se falar em indenização. Portanto, está aí provado que servidão administrativa não gera obrigatoriamente uma indenização ao proprietário que sofreu a servidão. Só vai ser, então, obrigatório o pagamento de uma indenização se efetivamente causar danos ao proprietário. Ótimo, respondemos mais uma pergunta e agora vamos para a nossa última pergunta. Pode soltar a pergunta para mim, por favor. Professor, na desapropriação, a indenização pode correr em títulos da dívida pública? Olha só, outra pergunta fantástica. Professor, na desapropriação, a indenização pode ocorrer em títulos da dívida pública? É claro que não pode ocorrer em títulos da dívida pública. Não é uma opção do poder público indenizar em dinheiro ou em títulos da dívida pública. Ele está obrigado a indenizar em dinheiro. Esta é a regra que está expressa no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 24 da Constituição Federal. Nesta regra, há a obrigatoriedade de indenização em caso de desapropriação em dinheiro. E ainda assim, a indenização tem que ser prévia, ou seja, antes da transferência do imóvel, e tem que ser justa, o valor real do imóvel.
Quando se trata de valor real do imóvel, fala-se em valor de venda à vista, pagando tudo que o imóvel tem. Inclusive, se for um comércio, tem que pagar o fundo de comércio. Por isso, se você sofrer uma desapropriação, pense muito bem no valor do seu imóvel. Se não estiver correto o valor que o poder público deseja lhe pagar, você tem que ir à justiça, você tem que brigar com o poder público, porque você tem direito de receber o valor correto na indenização. Agora, tem possibilidade do poder público pagar em título da dívida pública? Tem essa possibilidade, desde que você não cumpra com as suas obrigações perante a função social de sua propriedade. Eu queria só lembrar, são duas as exceções. Uma relacionada a imóvel urbano. Imóvel urbano tem que atender à função social. Se o imóvel urbano não atende à função social, tem muita gente precisando de imóveis. Tem muita gente precisando de um teto. Se você não está dando devido valor à sua propriedade, o poder público municipal pode te punir. Aí ele vai aplicar uma sanção, chamada desapropriação indenizável em títulos da dívida pública, de resgate em 10 anos. Perfeito? Este é um caso. Segundo caso. O segundo caso é o da propriedade rural. Propriedade rural também precisa atender à função social. Se a propriedade rural não atende à função social, pode sofrer uma sanção. Quem aplica, professor? Quem aplica é o INCRA, para a reforma agrária. Esse imóvel, essa propriedade rural, este latifúndio improdutivo, será dividido e transferido para o sem terra. E aí, o proprietário deste imóvel, que não deu a destinação, não atendeu à função social, ele vai sofrer a desapropriação, indenizável também, mas em títulos da dívida agrária. Perfeito? Então, nós respondemos as 5 perguntas do quadro Pergunte ao Professor, e eu quero que você fique comigo mais um tempinho. Eu já vou até me locomover aqui para o computador, porque no próximo bloco, eu quero que você fique comigo no próximo bloco, nós vamos para o quadro X da Questão. Vamos analisar 2 questões que já caíram em exames da OAB. Até daqui a pouquinho. Já voltamos com o nosso programa, agora com o quadro X da Questão. Neste quadro, nós vamos analisar 2 questões da OAB e indicar qual é a alternativa correta para a questão. Só lembrando um detalhezinho, se você quiser aprofundar um pouco mais, em assuntos relacionados ao exame da OAB, pode acessar o nosso site www.lfg.com.br. Sem perder mais tempo, vamos direto à primeira pergunta em análise. Solta a pergunta para mim. OAB, CESP, prova de 2007, terceira prova. Diz o enunciado. No que se refere ao Instituto da Desapropriação, assinale a opção incorreta. Presta bastante atenção quando o enunciado pede a questão incorreta. Geralmente, a pessoa lê a primeira alternativa, às vezes a alternativa está correta e ele acaba assinalando, se esquecendo que o enunciado pediu a incorreta. Então, toda vez que aparecer essa palavra, grifem essa palavra, incorreta. E aí fica mais fresquinho na sua memória, fica mais fácil de você conseguir achar a alternativa correta e não se confundir. Vamos para as alternativas, então? Vamos lá. Alternativa A. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem competência concorrente para legislar sobre desapropriação. Alternativa B. Ao Poder Judiciário é vedado, no próprio processo de desapropriação, discutir sobre eventual desvio de finalidade do administrador, ou sobre a existência dos motivos que o administrador tenha considerado como de utilidade pública. Passa para C. C. A União pode desapropriar bens dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mas os bens da União não são expropriáveis. D de dado, o Estado-membro tem competência para desapropriar bens de uma autarquia ou de uma empresa pública municipal. Gente, analisando assim, superficialmente as alternativas, a gente já consegue achar o X da questão, não é verdade? No comecinho do tema do dia,
eu citei para vocês. Questões relevantes para concursos públicos e para exames da OAB. Neste momento, eu logo de cara expliquei que a competência para legislar sobre